A música que nos une. A informação que nos liga. Sintoniza Proximidade em 94.8 ou 98.4 FM. Leve-nos também em radiogilão.com. Sintoniza-te é o apontamento semanal da responsabilidade da psicóloga e psicoterapeuta Hélia Ramos. Bem-vinda, Hélia. Olá, Ana Cristina. Cá estamos para a nossa conversa semanal, sempre aqui propondo algumas dicas, ajudando a que os casais sejam mais felizes, sempre. E aqui não estou esquecida, da passada semana ficou aqui a possibilidade no ar de falarmos de algo como intimidade emocional, intimidade física, isto depois de falarmos do nascimento dos filhos. E este requer muita atenção de muita gente lá em casa, principalmente, não é? Pronto, mas assim as mulheres querem saber algumas dicas, com certeza, porque isto não fica fácil, não é? Não fica fácil, não fica fácil. Isto tem que ser um trabalho feito em conjunto. Em conjunto. E lá está, como falámos no último programa, pode haver aqui uma pressão que as mães e os pais, no seu papel de mãe, de pai, de mulher e de homem, sentem de maneiras diferentes, mas é igualmente desafiante para ambos. Mas se a mãe estiver aqui mais focada nos cuidados... Ou mãe e pai também, temos que lembrar disso. Mas também sabemos que existem muitas mulheres que acabam por sentir muito mais exaustão e sentir mais este peso, até porque depende muito da criança, não é? Se a criança, do temperamento da criança, porque às vezes a criança chora durante a noite, mas às vezes só quer a mãe, e às vezes o pai, por mais que queira ajudar naquele ou momento, aliviar uns instantes. E apesar do cansaço ser sentido pelos dois, mas de facto as mulheres muitas vezes, isto é muito comum, sentirem aqui um peso maior a esse nível. E de facto, Cristina, disseste muito bem, hoje, e é sempre bom termos este espaço de reflexão para irmos afinando gostei das dicas e das sugestões e dos exemplos dados na passada semana. Gostei, Hélia. Sim, porque se sintoniza, diremos, algumas pessoas no seu contexto. Exatamente, ajuda também as pessoas a refletirem e a identificarem-se com situações tão comuns. E próximas de si próprias. Próximas, exatamente. E então hoje o desafio que eu tenho para este nosso espaço de reflexão é falarmos sobre a intimidade física e emocional. A ideia é olharmos para a intimidade a partir de uma lente sistémica. Não só o que acontece entre duas pessoas, mas o que acontece no sistema, na história e no contexto em que o casal está inserido. Porque é que às vezes podemos continuar a dormir na mesma cama, mas a sentir que estamos a 1 quilómetro ou quilómetros de distância um do outro. Isto é muito comum os casais dizerem em terapia. De facto, nós dormimos juntos, mas estamos tão distantes, e esta intimidade tem muito que se lhe diga, porque lá está, como eu disse também no programa anterior, quando as pessoas, é muito comum ouvir-se falar de intimidade e aquilo que vem na mente é a questão da sexualidade, mas a intimidade não é apenas sexualidade. Quando falamos de intimidade, estamos a falar de várias dimensões. Estamos a falar, sobretudo, a capacidade de estar próximo do outro, física e emocionalmente, mantendo ao mesmo tempo a nossa identidade, portanto, a nossa diferenciação de self. A intimidade não é uma fusão. Não é conseguir estar perto do outro sem deixar de ser quem se é e deixar que o outro esteja perto sem tentar mudá-lo para caber ali na sua medida, porque isto também é muito comum, às vezes termos aqui, as pessoas às vezes têm uma expectativa e querem mudar o outro em função dessa expectativa, dessa idealização que formaram. Eu às vezes gosto muito também de usar a metáfora do dimmer. Que é diferente do interruptor, se pensarmos aqui, não é? Gosto desta metáfora para a intimidade, porque isto não se trata de intimidade desligar e desligar, ligar e desligar. Desculpa. Trata-se de, vamos imaginar que ela é um dimmer, um regulador, não é? De luz, em que a luz, nós podemos regular a sua intensidade. Há dias que a luz está mais forte. Sim. E outros que está mais suave, portanto a intimidade não está sempre no mesmo nível, na mesma intensidade, com a mesma luz, e o problema não está na oscilação dessa luz, o problema é quando o botão fica preso no extremo, é quando ela fica ou muito apagada ou
tão forte que pode cegar. Portanto, quando vamos para os polos, é que realmente podemos ter aqui um problema, ou casais de ficarem em dificuldades e não conseguir sair dali. Tenho aqui uma pergunta aqui para os nossos ouvintes, sim, mas não sei, se calhar também para ti. Sim. Se calhar também para ti. Ok. Se os nossos ouvintes pensarem na sua relação atual ou numa relação importante que já tiveram, onde é que seria se calhar importante refletir, onde é que será que o dimmer da intimidade, não é, está neste momento, por exemplo, ou estava quando tiveram essa relação? Exato. Se essa relação for atual, onde é que esse dimmer de intimidade está neste momento? Se é passada, onde é que será que o dimmer dessa intimidade esteve? Não é? Por exemplo, quando a relação terminou. Aí estava completamente às escuras, não a média luz. Não a média luz, mas se calhar qual foi o padrão desse dimmer durante aquela relação, não é? Como é que essa intimidade, quais foram as oscilações que foram surgindo, não é? É claro que eu não te vou pedir para tu partilhares não vou, a tua experiência. Pois. Mas pronto, aqui refletir sobre isto, fica aqui a dica para refletir. Olha, é muito curioso porque agora de repente lembrei-me aqui de um casal, casa dos 30, 40 anos. Com filhos. Com filhos pequenos. Sim. E que ela dizia que ele estava em casa, que ajudava as crianças, mas que sentia que ele já não sabia nada sobre ela. E ele respondia, ok, mas não percebo, mas estamos sempre juntos, não consigo entender o que é que falta, o que é que temos aqui, não é? Quando ouvimos isto, vemos aqui um padrão que é muito comum, e que o casal, lá está, funciona muito bem como equipa logística, mas a intimidade emocional está minguando, pois, como costuma dizer, não é? Já para média luz, já para mesmo luzinha baixinha. Exatamente, ou seja, fala-se sobre se calhar quem é que vai buscar quem, as contas, o jantar, mas se calhar não estão a falar sobre o que é que cada um anda a sentir. Lá está esta sobrecarga que o subsistema parental, não é? Parece que engole o sistema conjugal, deixando pouco espaço para o casal. E temos duas formas diferentes, aliás, estou-me aqui também a lembrar de outro exemplo antes de ir aí, que eu acho que é importante antes de irmos para a definição do que é a intimidade emocional. Por exemplo, aqueles casos em que em terapia ele diz que quer sexo, ele diz que quer sexo e eu quero conversar, que muitas vezes as mulheres dizem isso, não é? Ele quer sexo, mas eu quero conversar. E ele ou ela diz assim, mas eu preciso de me sentir conectado ou conectada através do sexo. E o outro diz, mas eu preciso de me sentir próximo e conectada através da conversa, para ter vontade de estar fisicamente. E nestas situações temos duas formas diferentes de entrar em intimidade. Um precisa primeiro de segurança emocional para depois desejar, o outro precisa do encontro físico para depois se sentir ligado. E não há aqui uma forma mais errada ou mais certa do que outra, são apenas formas diferentes. E agora sim, acho que é importante explicarmos aos nossos ouvintes o que é a intimidade emocional. Queres-me ajudar aqui, Cristina? O que é a intimidade emocional na tua perspectiva? Não sei, estamos aqui, ou seja, cada um, o patamar em que cada um se encontra, o facto da disponibilidade de cada um para o outro, por aí? Por aí, Ana Cristina, é mesmo por aí. Portanto, a intimidade emocional é quando é que eu posso mostrar as minhas partes. As minhas partes, quando tu dizes em que patamar é que eu estou, o que é que eu estou a sentir, as minhas vulnerabilidades, as minhas dúvidas, as minhas necessidades. E existe intimidade emocional quando eu sinto que existe segurança para expressar tudo isto, para mostrar isto tudo, e sinto que o outro me vê, que o outro me ouve, que o outro me acolhe, mesmo que não concorde com tudo. Exato. Isto é intimidade emocional. E a forma como cada um expressa tem muito a ver com aquilo que aconteceu, aquilo que viveu no seu sistema familiar de origem.
Em algumas famílias aprendeu-se a falar de sentimentos, noutras aprendeu-se a sobreviver em silêncio, e estes padrões entram silenciosamente na relação. E para eu gosto de usar a metáfora da casa interior. Se imaginarmos que cada pessoa tem uma casa interior, alguns cresceram em casas onde havia uma sala de estar aberta, onde se conversava, se discutia, onde se faziam as pazes. Outros cresceram em casas com portas fechadas, onde cada um se recolhia ao seu quarto emocional. E quando duas pessoas com plantas de casa diferentes se juntam, é preciso ter tempo para aprender a entrar devagarinho na casa do outro, sem invadir, sem arrombar portas. Convém, sim, passo por passo. Acho que isto ajuda um bocadinho sim, a ter aqui... a cada um, sim, a interiorizar o momento que... Exatamente, portanto, quem vem de um sistema onde as emoções eram reprimidas, por exemplo, tende a proteger-se, cala-se, racionaliza. Quem vem, por exemplo, de um contexto, de um sistema muito expressivo, pode às vezes até ser vivido como muito intenso pelo parceiro. Ela é muito intensa, ou ele é muito intenso e eu sou mais fechado, mais calado. Porque isto são padrões que nós trazemos das famílias de origem e que interferem na forma como o casal constrói e como ele vive a sua intimidade emocional. Quais são os sinais que acho que é importante para os nossos ouvintes? Também. Tentarem aqui alguns sinais. Quando é que a intimidade emocional num casal pode estar em dificuldades? Por exemplo, quando as conversas que ficam, ou seja, as conversas que o casal tem, ficam sempre na logística. Certo. Nas contas, nos filhos, no trabalho, e raramente vão para o registro do como é que te sentes. Pois. Como é que te sentes hoje? O que é que precisas? Portanto, quando isto deixa de acontecer, é um sinal que a intimidade emocional está em dificuldade. Portanto, aquele casal está com dificuldade em mostrar que está disponível para o outro. Isto às vezes até se manifesta naquele toque, mesmo a nível corporal, naquele toque. Não é? O casal deixa de fazer aquelas brincadeiras, não é? De se abraçar, ou dar o beijo de despedida, às vezes acontece no limite. Outro sinal é o uso da ironia, das críticas, do afastamento em momentos em que um dos dois está vulnerável e em vez de estar lá a dar suporte ao outro, não. Há aqui um afastamento, por exemplo, quando existem segredos importantes ou emoções que nunca foram partilhadas por medo da reação do outro. Aí está. Às vezes o problema não é o segredo, é o que é que impede as pessoas de o dizerem. De o dizerem. Isso é que é de facto expressivo, que às vezes as pessoas prendem-se ao conteúdo, mas aquilo que é mais importante é o que é que está a impedir. Não é? Claro, sim. E aí a intimidade emocional está de facto fraturada. Está fraturada nessas situações. Portanto, isto são sinais, são alguns sinais, entre outros, de que o casal pode estar em dificuldades na sua intimidade emocional. Depois temos intimidade física e sexual, do corpo como uma linguagem do vínculo. Depois já entramos aqui... mais profundo. Mais profundo, porque depois o corpo também vai, esta intimidade emocional, ela também se vai expressar através do corpo, da intimidade através do corpo. Portanto, uma sem a outra aí está. Não existe. Portanto, há aqui uma dualidade, não é? Uma dupla face, digamos assim, em que uma é necessária para a outra, complementam-se. Mas a intimidade física também vai para além do acto sexual. Ela é mais do que um encontro sexual, porque ela inclui, lá está, o que eu estava a dizer há pouco, os toques, os abraços, os olhares, o estar no sofá junto, a ver uma série, por exemplo, ou um filme, uma mão no ombro. Portanto, são pequenos gestos, não é, que também são e fazem parte desta intimidade física e também da emocional. São pequenas formas de dizer ao outro, olha, estou aqui. Sem usar palavras. Portanto, a intimidade física é muito mais do que a questão do sexo. Lá está, esta conexão com os padrões familiares de cada um. Porque, por exemplo, há famílias em que o toque era vivido de uma forma muito natural e as pessoas experienciaram isso na sua vida. Era muito natural a família entre todos darem abraços, beijos, haver grande proximidade. Mas noutras famílias, não é? O corpo poderia estar mais distante. Portanto, as pessoas até poderia estar esse encontro, esse toque, estar muito associado à culpa, à vergonha,
E claro está que isso depois influencia como é que cada um, o nível de conforto que cada elemento do casal, não é, sente naquele momento de intimidade mais física. A questão é, quando é que isto se separa quando é que a física Sim. se separa do emocional, e será que elas verdadeiramente, há momentos em que elas se separam? Porque há pessoas que dizem que separam Sim. muito bem tudo isto. É possível, mas é possível fazer. Possível é. Mas dá trabalho. Não sei se é conveniente. Ok. Aí está. Na estrutura casal, não é? Porque estamos a falar da estrutura casal. Aí está. Porque fora da estrutura casal, nós sabemos que é possível Sim. separar a intimidade física da emocional, não é? Mas às vezes mesmo até dentro de um casal, alguns casais mantêm uma vida sexual muito ativa, mas sentem-se profundamente vazios emocionalmente. Ok. Isto às vezes acontece. O que é curioso é que até acontece às vezes numa fase em que o casal já está prestes a divorciar-se, ou que está a ponderar essa possibilidade, e isto às vezes também gera confusão. Então, mas nós... Funcionamos, mas não. Mas depois em termos emocionais, ou seja, aqui, Sim. estas duas coisas acabam por estar aqui fragmentadas, e lá está, na estrutura de um casal, isto acaba por ter um impacto negativo. Sim, acredito. Porque, ok, até podem ter uma vida sexual muito ativa, mas se a emocional não está lá, o corpo encontra-se, mas depois a emoção não sabemos onde é que está. Pois. Enquanto que existem outros casais que sentem uma ligação emocional muito forte, e que dizem, em termos de intimidade emocional, parece que está tudo lá no lugar, mas a intimidade física está bloqueada, ou por cansaço crónico, ou por conflitos não resolvidos, por crenças, ou por experiências traumáticas. Também é muito comum acontecer, não é? Às vezes os casais estão verdadeiramente em sofrimento quando chegam à terapia, porque não conseguem desbloquear o que é que está a acontecer em termos físicos, corporais, de vínculo a esse nível, quando existe uma ligação emocional tão forte. Eu gosto muito de usar a metáfora também da ponte de duas mãos. Vamos imaginar que a intimidade física é como uma ponte entre dois lados de um rio. Para essa ponte ser segura, ela precisa de ser construída a partir dos dois lados. Quando só um lado é construído e se aproxima, insistindo, pressionando, cobrando, o outro tende a afastar-se mais. Ok. E a ponte fica instável. É difícil passar. Torna-se difícil passar. E às vezes até se torna impossível passar. Eu acho que as metáforas ajudam a perceber as coisas numa outra perspectiva. E existe muito aquelas discussões, não é, das pessoas dizerem que também que o seu corpo fechou, por exemplo, situações após uma traição. A revelação é difícil, o conflito fica intenso, e um dos parceiros, o parceiro que foi traído, ou às vezes até nem precisa de ser o parceiro que foi traído, dizem muitas vezes que desde aquele dia da revelação que não consegue relaxar para estar com a pessoa, para estar fisicamente. Não é? Como se o corpo passa a carregar a memória da ferida. E às vezes o desejo não desaparece de um dia para o outro, mas o corpo está em modo de proteção, de alarme. Isto mostra que eventos críticos do sistema, como a traição, pode ser a traição, mas também podem ser crises financeiras, doenças, problemas com os filhos. Situações que abalem profundamente. Isso, e que têm grande impacto, um impacto direto na intimidade física de um casal. Será essa, a ponte para... Sim, e depois tínhamos aqui outros temas para explorarmos, por exemplo, a intimidade física, por exemplo, nos diferentes ciclos da vida familiar, que é diferente de um casal sem filhos, um casal com filhos pequenos, um casal com filhos adolescentes, também é diferente, e depois quando os filhos saem, não é? Portanto, vem o ninho vazio, também existem muitas mudanças, não só o ninho fica vazio, como acontecem mudanças biológicas, com o envelhecimento, que também acabam por mudar tudo comportamentos, formas de ver as situações, muda tudo, ou seja, são várias etapas do ciclo familiar em que é necessário redefinir e lá está, reajustar para que as pessoas possam crescer e evoluir na sua construção de casal.
Não sei se tem tempo a propor algumas coisas aos nossos ouvintes. Que não seja muito longo, mas sim. Então eu proponho 2 questões. Sim. 2 perguntas de autorreflexão. E os ouvintes depois escolham uma das perguntas para refletir, ou escreverem, ou conversarem até com o parceiro. Que tipo de casa emocional havia na minha família de origem? Eram portas abertas, portas fechadas ou portas que se abriam só em certas circunstâncias? Como é que isso aparece hoje na forma como eu me aproximo na relação? Outra questão que poderá ser interessante é: se o meu nível de intimidade com o meu parceiro ou parceira fosse um dimmer de luz, em que nível estaria hoje? Estaria quase apagado, médio, muito forte? E o que é que, realisticamente, eu poderia fazer para aumentar um pouco essa intensidade sem me violentar? Certo. E nem forçar o outro? Sim. Como é que poderia ser? Que crença, por exemplo, outra questão, já me estou a lembrar aqui de outra. Sim. Que crença sobre a intimidade física ou emocional eu herdei da minha família e que já não me serve? Portanto, são questões... São tópicos, diremos, para se abordarem. Sim, cada um, sim. não é? E que é importante refletirmos, lá está, para conseguirmos descobrir onde é que eu posso aqui fazer melhor, evoluir e ganharmos consciência das coisas. Sim. É o primeiro passo, é autoconhecimento. Claro que sim. É autoconhecimento. Sim. Para alterarmos, diremos, positivamente o momento que possamos viver, temos que nos conhecer, saber que momento atravessamos. Sem dúvida, não é? sem dúvida. Completamente de acordo. Para a semana, o que é que vamos picar aqui? Na próxima semana vamos falar sobre um tema polémico. Sim. O ciúme. Ok. Vamos falar sobre o ciúme. De que forma é que ele joga a favor da relação e de que forma é que ele joga contra a relação. Certo, ok. Olha, fica a dica então para a semana. Hoje com atenção, já sabem que depois estas conversas ficam também nas redes sociais, Rádio Gilão, Doutora Hélia Ramos também, vamos partilhando. E quero agradecer mais uma vez. Obrigada, Hélia. Obrigada eu por termos este espaço tão rico de reflexão. É mesmo. Encontramos para a semana de novo aqui a esta hora. Obrigada. Obrigada. Até à próxima, Ana Cristina. A música que nos une. A informação que nos liga. Sintoniza Proximidade em 94.8 ou 98.4 FM. Leve-nos também em radiogilão.com.